Capítulo 46, Arquivo Secreto Parte 3. Tosse tosse. Mumu, que tinha caído, tossiu e olhou em volta. Embora ele tivesse caído de repente, ele tinha conseguido pousar bem. Mas os arredores eram extremamente escuros para que ele não pudesse ver nada. O tempo todo Mumu ainda segurava a barra de ferro preta que tinha caído com ele. As correntes quebraram durante a queda, então a lâmina da lua não pôde ser vista. Retinir. Mumu soltou parte da corrente quebrada que ainda estava presa à vara. E então ele ouviu uma luz piscando. Era ninguém menos que Imagem John, que ainda segurava uma luz. E então os dois fizeram contato visual. Imagem John tinha muito a dizer, mas ele suportou e permaneceu em silêncio. E tudo porque outra coisa era mais importante. M. John, coberto de poeira, olhou em volta tentando ver onde ele tinha caído. Supervisor. Ao chamado de Mumu, a expressão de Imagem John escureceu. Oh meu Deus! Que bagunça é essa? Hein? Eu não posso ficar vivo por sua causa. Sinto que estamos no terceiro andar do porão. Este é o terceiro andar? Como? Os pilares pesados estavam caindo e parecia que eles estavam se movendo para baixo. Mas estar no último andar era realmente outra coisa. Fui enganado por aquele rostinho fofo. Você realmente é travesso. Hoje estabelecemos um novo recorde desde a fundação da academia. Fundação? Correto. Você é a primeira pessoa a descer para o terceiro andar do porão sem sequer ter estrelas. Ah, como você deve estar orgulhoso. Ao contrário de suas palavras, o tom era sarcástico, pois deveria ter sido considerando que Imagem John estava atualmente todo esgotado de emoção. Apesar de ser o supervisor, ele só estava no comando do primeiro porão. A segunda camada em diante tinha uma pessoa diferente no comando. A conclusão foi que esta foi a primeira vez que ele veio a este lugar. Não podemos sair? Imagem John olhou para Mumu, que tinha coçado a cabeça e falou como se ele não tivesse cuidado no mundo. Se fosse tão fácil assim, então todos teriam ido e vindo como eles. Vou te dizer uma coisa. Imagem John, estou aconselhando você como um bem desejado. Nem pense em ir para o terceiro andar do porão apenas por curiosidade. Mesmo que seja para seu amigo ou para si mesmo, será perigoso, sua vida estará em risco. Este foi o conselho dado a ele pelo chefe do clã Zegal. Foi há 10 anos e foi gravado profundamente em seu coração. Céus, que bem eu faria para ficar com raiva de você. Guarde minhas palavras a partir de agora. O terceiro andar do porão é mais perigoso do que os acima. Você precisa ter cuidado com cada ação. Sim, boa resposta. Imagem John balançou a cabeça e moveu a lanterna para verificar se eles poderiam ir para cima. Mas o teto, que deveria ter um buraco por causa do acidente, ainda estava completamente intacto. Então a coisa sobre a recuperação era verdade. Ele nunca esperou testemunhar com seus próprios olhos. Ao contrário dos outros andares, havia histórias sobre este terceiro andar sendo equipado com uma técnica para recuperar, uma defesa para evitar a fuga. Isso é ruim. Se ao menos houvesse 8 estrelas colocadas na laje de pedra na entrada, então as defesas não nos machucariam. E tentar quebrar o teto pode desencadear algum tipo de armadilha, e o pensamento deste acontecimento fez parecer muito assustador. Ufa, eu não sei. Eles não tiveram escolha a não ser encontrar uma saída. Depois de contemplar por um momento, Imagem John rasgou a baia de seu roupão e fez uma tocha. Fumaça preta caiu. A fumaça crescente fluiu em direção ao sudeste. O que você está fazendo? Oh, esta é uma lição de vida. A fumaça seguirá a direção do fluxo de ar. Portanto, a direção da fumaça aponta para a saída. Oh! Mumu acenou com a cabeça como se tivesse aprendido alguma coisa. Assumindo a liderança, Imagem John se moveu. Vá com calma e siga-me, nunca se afaste de mim. Sim, espere, você está trazendo isso com você? Imagem John perguntou, apontando para a barra de ferro preta que Mumu estava segurando. Sim. Deixe-o e vamos. Como vamos sair com essa coisa pesada? Está tudo bem. Eu posso segurá-lo, disse Mumu enquanto segurava, já que a lâmina da lua não estava presa a ela, ele podia carregar a vara. Imagem John clicou sua língua ao ver. Ele ficou surpreso com o poder deste monstro. Esse garoto só se concentra em energia externa? É por isso que eu não posso sentir nada de Mumu? Isso não é importante agora. Imagem John acenou com a cabeça e disse: Vamos lá. Ambos começaram a se mover. Enquanto Imagem John se movia, ele estava em alerta para não tocar em nada que pudesse estar preso. Como ele administrava o primeiro e o segundo porões de vez em quando, ele sabia que tipo de defesa estaria lá. Não pise lá. Ok. De agora em diante só passo onde eu passo.
Sim. Tudo isso seria útil? Avançando 40 passos à frente, nada aconteceu. Com isso, Imagem John ganhou confiança, ele pensou que seria capaz de escapar em segurança deste lugar. Até Mumu lhe chamar. Supervisor, fique quieto. Ainda precisamos estar alertas. Supervisor, eu disse para ficar quieto. Eu acho que este é o mesmo lugar. O quê? Mumu apontou para a corrente no chão. Foi o lugar onde Mumu soltou as correntes na vara. Vendo isso, Imagem John franziu a testa. Ah, o quê? Nós andamos em linha reta, então como voltamos aqui? Imagem John começou a pensar. O que é isso? Oh meu Deus, isso é ruim. Hein? Parece que estamos presos em uma formação. Formação? Imagem John falou com uma cara chorando. Nós caímos bem no meio do inferno dos infortúnios. O que é isso? O que é o quê? Você e eu estamos ambos feitos para inferno de infortúnio. Foi uma das piores coisas e a melhor técnica em Morim que tinha sido feita pelo clã Zegal. Ele finalmente percebeu que era por isso que ninguém podia sair vivo. Não há saída? Se eu soubesse que teríamos caído nisso imediatamente, por que eu iria ficar vagando por aqui? Imagem John gemeu e gritou. Se Mumu não tivesse tocado naquela vara, isso tudo não teria acontecido. No entanto, ao mesmo tempo, ele não queria culpar o garoto. Mesmo que ambos trabalhassem juntos, as mudanças de saída eram menos de 10%. Imagem John, você precisa se acalmar. Apesar de não ser um especialista, ele tinha estudado coisas em sua infância. É conhecido por ter 8 tipos. Ele aprendeu algumas coisas básicas e as 8 vezes formações do clã Zegal. Havia 8. Porão, vida, lesão, prevenção, terra, morte, medo e abertura. Vamos ver. Olhando ao redor, ele podia ver a linha desenhada. As linhas formaram uma forma estranha e se conectaram como um labirinto. A solução parece ser que precisamos passar por isso e Imagem John se moveu ao longo da linha norte. De acordo com este acordo, precisamos ir lá. Ah, certo. Siga-me. E não pare. Mumu seguiu e desta vez eles caminharam no lado oposto de antes e deram 24 passos. E depois virou-se para sudoeste. E então 24 passos como esse. O espaço à frente vibrou, e então a entrada de uma grande caverna apareceu. Uau, eu não sei o que fazer. Deve ser a saída. Ho, ho, ho. Vê isso? Vê isso? Isso é o que você tem para me seguir. Imagem John orgulhosamente disse. Ele estava preocupado com o que fazer se algo ruim acontecesse, mas eles estavam seguros. E ele tentou suspirar de alívio. Mas diz gritando o inferno. O quê? Imagem John olhou para cima e ficou duro. Como Mumu disse, a entrada dizia gritando o inferno. Ele se engasgou. Ele mal tinha conseguido usar sua mente, e ele estava apenas na entrada do inferno. Agora ele entendeu porque este era o inferno do infortúnio. 8 infernos. No budismo, disse que uma pessoa que comete um pecado vai para um dos 8 infernos dependendo de seu crime. E este que eles estavam vendo era o 5º. Estou enlouquecendo. Ele estava perto de enlouquecer. Se eles entrassem neste lugar, então eles estariam presos no inferno. E se eles voltassem, abririam a porta para os outros infernos. Foi uma situação terrível. Ah, eu não posso ir mais longe. Imagem John tocou sua cabeça e sentou-se no chão. Era impossível saber o que ia acontecer. Imagem John disse a Mumu. Devemos esperar aqui. Eu acho que seria melhor esperar por outro supervisor vir aqui nos buscar. Essa parecia ser a opção mais segura. Mas então a entrada do inferno gritando que estava se aproximando de repente se aproximou deles. Merda! Em um instante seus arredores mudaram. Um espaço redondo, mas como antes não havia saída. Havia um poste luminoso na parede, e o interior não estava muito escuro. Onde está isso? Antes mesmo de terminar de falar, a água caiu do teto. Em um instante, ambos estavam encharcados. A água logo estava enchendo o lugar em que eles estavam. Como o nome sugeriu, Imagem John gritou. Ele acabaria se afogando na água e Ying. Como? Por quê? Imagem John estava em estado de pânico, porque não sabia o que fazer. Ele tentou pensar que se houvesse algo que pudesse fazer, mas não conseguia pensar em nada. Finalmente, você, quebre a parede. Como não havia outra maneira, ele pensou em quebrar a parede e entrar em outro espaço. A água estava até suas coxas. Imagem John, que deu instruções a Mumu, mudou-se para a parede comum. Char. A água estava interferindo com seu movimento, mas como um guerreiro nível grão-mestre, ele se moveu muito rápido.
Imagem John recolheu todo o poder de uma vez e bateu na parede. Estrondo. Ele rachou muito pouco com a palma da mão impressa na parede. Vendo que Imagem John ficou chocado. O que é isso? Como ele pode não quebrar? Ele não esperava que fosse tão difícil. Imagem John tentou mais uma vez. Estrondo. Um som mais forte do que antes, mas... A parede rachou mais do que antes, mas a parede permaneceu intacta. Aia! Ele estava sem palavras. Não havia como chegar no tempo se não se movesse mesmo quando ele usou sua maior força. Esta não é uma parede comum. Como isso foi feito? Ele entendeu novamente o quão grande era o senhor do clã Zegal, e o que ele quis dizer ao não se aventurar neste lugar. Este era um verdadeiro inferno do qual ninguém poderia escapar. A água continuava caindo. Em pouco tempo eles estariam totalmente submersos na água. Como? Bac! Foi quando ele ouviu um rugido. Olhando lá, ele viu Mumu socando a parede. E a parede onde Mumu bateu tinha rachaduras, mas não tão grande quanto o que Imagem John tinha feito. Certo. Era natural. Se um guerreiro nível grão-mestre não pudesse fazer nada, então um estudante do primeiro ano não seria capaz de quebrar a parede. Imagem John olhou para cima com o rosto decepcionado. Será que este supervisor vai morrer assim? Era o momento em que ele estava prestes a cair em desespero. Mumu disse que a água estava subindo para o pescoço. Isso não pode continuar. Claro. Como você pode decifrá-lo como eu? Por favor, cuide disso. Mumu chegou perto e entregou a vara para Imagem John. Imagem John não ficou chocado. Ele achou absurdo Mumu segurar a vara quando eles iam morrer. Por que diabos ele estava tão obcecado com isso? Imagem John, que ficou com a vara, ficou intrigado com o peso. Embora a água tenha facilitado, ainda era muito pesada. Foi estranho ver esse garoto carregar isso tão casualmente. E então ele viu Mumu fazendo algo. Os olhos de Imagem John se abriram. O corpo inteiro de Mumu inchou e seus músculos incharam também. Do trapézio ao peitoral. Era como se as montanhas ficassem em suas mãos. Teu corpo. Mumu coçou a cabeça e disse a Imagem John. Seria melhor destruir a parede do que ser enterrado, certo? O quê? Mumu enrolou um dos braços em volta da cintura de Imagem John e tomou a posição de agachamento. Imagem John foi puxado para a água por causa disso. No entanto, ele olhou para os músculos de Mumu. Mumu, que inclinou os joelhos para uma ação semelhante à primavera, imediatamente aplicou força na sola de seus pés. Foi então, quando a força foi aplicada, o chão rachou. E com isso, o corpo de Mumu subiu. Imagem John cerrou os lábios, fechou os olhos por causa da velocidade. Ele não conseguia respirar. E então uma coisa inacreditável aconteceu. Era como se a água estivesse fluindo para trás enquanto Mumu subia. Ao mesmo tempo, a água do teto continuou se movendo. A água se moveu para bloquear a direção em que Mumu tinha pulado. Mumu simplesmente estendeu os punhos e cortou a água. No momento em que seu punho tocou o teto para cortar a água, a parede foi perfurada. E esse não foi o fim. Os punhos de Mumu perfuraram o teto e continuaram a subir. O quê? Quebrando o espaço criado pela técnica de defesa à força. Imagem John se apegou mais a Mumu, que ainda estava subindo.